Terceiro bloco, programa Panorama Tricolor. Entrou aqui o nosso amigo Matheus Frigos, nosso Wellington Nem, sem a cabeleira do Valdir Soriano. Ah, o Marco Júnior, Marco Júnior no lugar do Wellington Nem. Pode ser também. Então, por favor, aproveita esse assunto polêmico que a gente está conversando aqui. Saudações, todo agradecimento, site tricolor.com, cedido gentilmente. Então, muito boa noite a todos da mesa. Aproveitando um pouco sobre a polêmica, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando em várias coisas enquanto esperava para entrar. No jogo contra o Atlético Mineiro, que eles tanto reclamam, o Juninho reclamou, né? Várias coisas, tá tudo bem. Agora, uma coisa que eu lembrei: quando houve aquele erro lá do jogo do Corinthians, que o Bandeirinha foi afastado pela CBF, a CBF veio pedir publicamente desculpas ao Corinthians e tal, aquela toda palhaçada que a gente conhece. Mas no jogo contra o Atlético Mineiro, no Engenhão, tudo bem que foi antes. O gol do Fred foi legítimo. Depois que o Fred chutou, o Fred até falou, poxa, antes de eu tocar na bola, eu olhei para o Bandeirinha, ele estava correndo. Então, ele fez o gol legítimo e depois que o Fred chutou, o cara levanta a bandeira. Aconteceram vários outros erros. A CBF, a partir do momento, na minha opinião, que ela afastou o Bandeirinha, lá no jogo do Corinthians, ela abriu pretexto para todos os outros bandeirinhas, árbitros, seja lá o que for, que errassem, fossem também afastados. E isso não acontece. Essa é a minha maior raiva, porque erros acontecem um atrás do outro e acontece o quê? Porque, como sempre gostaram de jogar o Fluminense para a cruz, e agora estão jogando ainda mais porque a gente é líder do campeonato. Parece até que o Fluminense não pode ser líder. E tem mais uma coisa, né? A gente ainda não comentou aqui, essa verdadeira farra que já acontece há anos de situações oportunas e principalmente oportunistas de se adiar jogos de times que têm interesses na construção da tabela, na construção da dinâmica dos resultados. Né? É uma farra que já vem brincando aí há 6 ou 7 anos e vem acontecendo, curiosamente, sempre com as mesmas equipes. E o Fluminense nunca reclamou disso. Não, eu vou até falar de outra coisa. Nesses julgamentos que tem, de jogador que está suspenso, geralmente, do outro time que está lá embaixo, mas quem pensa vangloria, os jogadores, em algumas situações, eles pegam um, 2, 3, no máximo, jogos de gancho. Os jogadores do Fluminense, na mesma situação, pegam 5, 6. Leandro Eusébio está jogando hoje, né? Está sendo julgado hoje. Não que ele nem deu. Foi agredido, tudo bem, ele não deveria ter dado aquele chute de volta, mas ele pode ficar de fora o campeonato inteiro. Eu espero que não. Clamamos pelo STJD por um mínimo de decência, um mínimo de bom senso em relação a essa questão. Só o mínimo que pode esperar. Só uma coisa maravilhosa dessa nossa liderança agora de fato mesmo, né? Porque já era, né? Matematicamente continua. Eu queria saber, eu só queria fazer uma pergunta. Se o Flamengo tivesse a nossa situação, se a imprensa ia ficar a cada momento que mostrasse a tabela, relembrando do Atlético Mineiro. Mas isso era insuportável. Não interessa um jogo a menos, o número de pontos é maior. Então a gente é o líder. Lembrando que não interessa. E agora, meu amigo, você não tem nem o que falar. E é bom torcer para o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo, porque senão acho que a vaca vai pro brejo para você. Não, em 2010 foi a mesma coisa. Era o tempo todo. Corinthians tem um jogo a menos, Corinthians tem um jogo a menos. Não adiantou para nada. Assim como esse ano não vai adiantar para nada. Não, detalhe, né? Porque eles anunciam o seguinte, tem um jogo a menos. Pois bem, mas por ter um jogo a menos, não conquistou os pontos. E aí? Tem ponto conquistado para confirmar essa frente? É que nem negócio da aquele como se já fosse grande. Exatamente, pré-campeão, né? Pré-vencedor das partidas. Faça-me um favor. Mesmo a gente sabendo que o Flamengo é o verdadeiro entregador, né? É que nem reclamar do pênalti, olha só, a imprensa que está chorando esse pênalti do Náutico, que eu nem sei se eu, para mim, nem sei se foi pênalti. O pênalti poderia ser defendido pelo o gol que foi anulado do Fred, a bola já estava na rede. Então, se quem tem que chorar muito, lamentar muito uma anulação de lance, é a torcida do Fluminense. E vocês não veem a gente enchendo o saco com isso. Johan, o que você acha disso tudo? Não, hoje o Peter, né, inclusive, está indo lá no Vênus, né? O pior programa da TV brasileira. Pois é. É o pior programa da TV brasileira. É o pior. Se o Panorama fosse ao vivo, era melhor você assistir. Eu sinceramente, eu fico imaginando o que a assessoria de imprensa deve falar para o Peter não falar ou não responder, ou o que responder, né? Porque os caras são diabólicos, né? Eles vão preparar perguntas para colocar o Peter em saia justa. Agora eu te digo só uma coisa. Eu não sou, não serei jamais presidente do Fluminense, nem sócio do clube, não preciso ficar lá babando o saco de ninguém, nem ficar buscando migalhinha. Mas se um dia eu fosse,
e estivesse nesse programa, você pode ter certeza, ele sairia do ar. Ele sairia do ar com a minha presença. Porque eu já tenho esses caras na garganta há quase 40 anos. Cara, o Peter, até botei isso no Twitter hoje. Eu espero que o Peter seja bem assessorado para essa entrevista de hoje. Porque exatamente, eles vão, se o Renato não se pode federal, eu tenho certeza que ele ia fazer aquele risinho dele, escroto, hipócrita lá ainda. Se Renato Maurício Prado tivesse dado, hoje eu li tudo sobre aquele caso Zandonais. opa! Eu li sobre tudo aquilo. Agora, eu só espero que o Peter não precisa falar nada. O Peter só fala o que a gente falou aqui. Começar a chorar, vai pessoal. Meus senhores, eu queria lembrar vocês, Fluminense Atlético Mineiro, Fluminense Santos, Fluminense. O que vocês acham disso aí? Só isso aí tem que falar. Eu completaria. Vou falar, ó, Fluminense é líder, isolado, agora, como a gente já sabe, de fato. Tem um artilheiro do campeonato, tem um ataque mais positivo. E até a rodada passada era o único clube que tinha feito 40 gols. Né? Salvo agora o Botafogo, que fez dois gols com o Sidoff no jogo contra o Corinthians. Então, é a segunda melhor defesa. Eu complementaria o seguinte, né? Que geralmente os jornalistas, e principalmente os para-jornalistas, né, os donos da verdade, eles vêm falar de estatísticas. Meus amigos, esse ramo que trata dos dados que o Matheus aqui se referiu se chama estatística documentária, coisa que vocês não têm a menor ideia do que se trata. Em termos de estatística documentária, o Fluminense é senhor absoluto do campeonato. Não é um senhor parcial, nem um líder, é um senhor absoluto do Bahia, né, do campeonato. né? Então, só complementando, mandar um abraço pro Geninho, do Resenha Tricolor. Ele mandou uma foto do Ronaldinho Gaúcho dando um chute no Kleber, quase na altura do rosto do Kleber, e não foi nem falta. Então, quer dizer, os caras estão chorando, era para ter sido expulso e não jogar contra o Flamengo. Muitos dizem que ele fez aquilo justamente para nem ir. Então, ele já teve lance anterior, viu o jogo? Então, quer dizer, os caras são beneficiados o tempo inteiro. Com essa mudança de arbitragem, estão dizendo que já existia um complô desse cara, desse antigo Sérgio Correia, né? O presidente é o Sérgio Correia. Então tem um comparativo do Atlético. Pô, os caras só jogavam no segundo tempo sempre com os caras, outros adversários com a menos. Sim. Sempre. E agora não tem mais isso. E se você for ver o retrospecto do primeiro turno para o segundo turno, é ridículo. Então, e agora está vendo chororô. E podem chorar. Chorar é legítimo. Eu só peço para que chorem na cama. Cama que é bom de chorar. É quentinho, seco, não chora. Deixar bem claro que essa recomendação do Marcelo Jornal, nosso companheiro de mesa, não se refere a Renato Maurício Prado, tá? Se ele quiser chorar na cama, que ele chore por outro motivo. Mas ali é chorar, só menos. Só uma coisa. É melhor. Só uma coisa, que nessa semana eu até escrevi também, um texto até bem recebido lá no Panorama, sobre o Mauro César perguntando se o Fred vale a pena ou não. Aliás, essa pergunta vale também para muita gente do seu Fluminense. Já tive essa há uns 5 ou 6 meses atrás, o Fluminense não estava nem ainda. Eu falei assim: o Fred, para mim, é o maior camisa 9 do Fluminense. Eu não posso falar porque eu não vi a história toda, mas eu não vou negar. Você não precisa ter visto Cabral vir aqui para saber que ele descobriu o Brasil. As referências de camisa 9, o Paulo que é bom disso, é Valdo e Flávio. O Valdo maior... E num período muito curto, eu diria o seguinte, em termos de categoria, né, de qualidade técnica, Cláudio Adão, que jogou há 30 anos. Valdo e Flávio. Eu vi jogar o Washington segundo, vi um pouco do Cláudio Adão, vi um pouco do Nunes e vi o Wesley, que são as referências. Cara, o Fred vai dar de 1000-0 tecnicamente nesse estudo. E aí, alguns palhaços tricolores, mas o Fred não ganhou nada. Não ganhou nada, mas o Fred foi responsável pela virada de 2009. 50%. Não é esse negócio de Cuca, não. Se não tivesse ele ali, para liderar aquele grupo ali, não ia ter... 90% dos jogos, depois dos 30 minutos do segundo tempo, Marcos, o Fred prendia a bola, não deixava... Não, se não tivesse ele para liderar aquele grupo, não tinha força para isso. 2009. 2010, tudo bem, não participou muito, mas foi campeão brasileiro, campeão carioca e provavelmente vai ser campeão brasileiro. Então vai ser desculpa agora para vocês falarem que o Fred não é o maior, porque a desculpa é essa. E outra coisa, com esse título aqui, ele conduziu. Porra, artilheiro do campeonato, fazendo gol todo jogo. Bom, são diversas as polêmicas. Dava programa aqui para mais uns 90 blocos. Você não é um apresentador seríssimo, aquela coisa. Mas ainda teremos mais um bloco. Acabamos aqui o terceiro bloco do Panorama Tricolor. Até daqui a pouquinho.